Bom dia, meus amigos do Aprovação PGE. Nós estamos aqui para apresentar para vocês um breve curso sobre segurança jurídica no direito previdenciário. Nossa intenção é trazer para vocês algumas contribuições a respeito de um tema muito delicado e muito caro ao direito previdenciário, que é a segurança jurídica. Nós sabemos o quanto é angustiante para um cidadão, para o segurado do regime geral de previdência social, alguma suspensão ou anulação ou alguma medida administrativa de revisão ou reprogramação do benefício de um cidadão. E temos a intenção de, nesse primeiro momento, passar para vocês algumas interpretações possíveis da segurança jurídica no direito previdenciário. Eu trouxe aqui uns slides para vocês e vou comentar com vocês durante o curso, durante essa gravação. E a pretensão é deixar aberto um canal de comunicação com todos os alunos. E meu e-mail está presente nos slides, e qualquer dúvida do aluno, podemos trazer algum tipo de debate por meio de mensagem, ok? Deixa eu dividir aqui com vocês o nosso material. Só um instante. Bom, esse é o nosso e-mail, para quem tiver uma necessidade, a porta está sempre aberta. Meu nome é Vitor Roberto Correia de Souza, sou juiz federal no Rio de Janeiro, em vara previdenciária, num juizado, mais especificamente, 11º juizado. E nossa intenção é trazer um pouco dessa experiência para falar para vocês sobre segurança jurídica. Isso. O que a gente tem hoje em dia de proteção clássica para a segurança jurídica? Podemos falar dos institutos clássicos de proteção, que são relacionados quase sempre, o principal deles, na figura do direito adquirido, mas também podemos falar de proteção à segurança jurídica pelo ato jurídico perfeito e pela coisa julgada. Os três institutos estão há décadas delineados no Decreto-Lei 4657, que é a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, que hoje é nominada como Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Esse conceito formal, né, nominal, está no artigo 6º, vocês estão vendo aí na tela, tratando o que pode ser considerado como ato jurídico perfeito, o ato já consumado, conforme a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. O direito adquirido é o direito que o titular ou alguém por ele possa exercer como aquele cujo começo do exercício tenha termo prefixado. E coisa julgada, decisão judicial da qual já não caiba recurso. Esses conceitos foram consagrados na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 36, mas a realidade demonstrou que em diversas situações esse conceito é insuficiente para proteger a segurança jurídica. Podemos perguntar, por exemplo, se, embora o direito adquirido seja previsto na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, existiria, por exemplo, direito adquirido a um regime jurídico, direito adquirido a não ser tributado. Quando o Estado anula um ato do próprio Estado, como se dá
a fixação do início dos efeitos dessa anulação. A fixação do início dos efeitos dessa anulação, por exemplo, ela deve ser fixada com efeitos retroativos ou não. É verdade que a coisa julgada não tem nenhum perfil de imutabilidade, ela pode ser relativizada ou não. E, principalmente, quando um ato administrativo ainda está em formação, um ato estatal, não só um ato administrativo, como eu protejo a expectativa do interessado na produção de efeitos daquele ato? São perguntas que demonstram que os conceitos não foram devidamente atualizados, os conceitos clássicos de institutos de proteção à segurança jurídica, né? A gente já sabe, por exemplo, que o direito adquirido agente jurídico não existe. Não pode se imaginar que o Estado tenha contra si situações de total imutabilidade do regime jurídico de seus servidores, de seus aposentados. A gente sabe que o Estado não pode ter contra si a imutabilidade total do regime tributário, dos seus impostos e taxas. Ele pode, sim, mudar conforme as conveniências da própria instituição estatal, mas como prever alguma espécie de segurança jurídica nessas modificações? E quando o Estado anula o próprio ato sem nenhuma participação do cidadão naquela anulação, sem nenhuma responsabilidade do cidadão? Será que a própria jurisprudência, o próprio Poder Judiciário não pode, em hipótese alguma, relativizar a coisa julgada de uma sentença nitidamente equivocada? Então, essas perguntas demonstram claramente a insuficiência dos institutos atuais de proteção à segurança jurídica. Além disso, eu quero passar aqui com vocês algumas informações a respeito de outros institutos de perfil mais infraconstitucional relacionados à segurança jurídica, que são os clássicos institutos da prescrição e da decadência. Esses institutos estão delineados no direito previdenciário, especificamente nos artigos 103 e 103A da Lei 82.13. No 103, nós temos a previsão da decadência e da prescrição para o cidadão, para o segurado, para o beneficiário de uma determinada prestação a ser paga pela administração. E no 103A eu tenho a previsão de um prazo decadencial para a administração anular os seus próprios atos. Então vejam que no 103 eu tenho a decadência de 10 anos para o cidadão ajuizar alguma ação para revisão do ato de concessão do seu benefício, e no parágrafo único eu tenho a clássica previsão de prescrição quinquenal para o ajuizamento de algum pedido de revisão e de pagamento de alguma prestação que não foi paga por parte da administração. Enquanto no 103A eu tenho a previsão de um prazo decadencial de 10 anos também, para que a administração anule os seus próprios atos. Porém, se vocês perceberem, no final do caput do 103A, nós temos a previsão de que, quando houver má-fé do segurado, quando houver alguma fraude, esse prazo decadencial não é contado, não há previsão de prazo decadencial, na verdade, podendo ser anulado o ato administrativo, respeitada a ampla defesa, o contraditório, no processo administrativo,
esse ato pode ser anulado em qualquer prazo. Quando a lei diz não prevê prazo decadencial, é porque não existe prazo decadencial. Então, esse salvo comprovada má-fé que vocês estão vendo aí no 103A denota que, quando houver má-fé, não há prazo decadencial para anulação dos atos por parte da própria administração. E agora a gente chega num momento bem importante do nosso curso, da nossa aula, que é a distinção entre prescrição e decadência. Muita gente confunde os institutos até hoje, inclusive autoridades judiciais, porque é preciso compreender, na verdade, a origem dos institutos para entender quando uma situação se enquadra num prazo decadencial e quando ela se enquadra num prazo prescricional. O prazo decadencial, em geral, ele tem conexão com atos estatais potestativos, ações de um pedido potestativo. Não necessariamente eu tenho um prazo, um ato estatal de resistência para configurar um prazo decadencial. Por outro lado, no prazo prescricional, ele tem conexão, correlação sempre com um ato estatal de cunho condenatório, quando eu tenho uma resistência da administração em cumprir uma determinada imposição. Então, no prazo decadencial, esses prazos previstos em lei para decadência, eles têm uma conexão intrínseca com um ato estatal que seja de perfil potestativo. O que eu quero dizer com isso? Quando um ato administrativo prevê, por exemplo, quando ele defere a concessão de um benefício, ele fixa uma RMI, ele não está necessariamente resistindo a qualquer pleito, a qualquer pretensão do cidadão. Por sua vez, quando um pagamento é recusado, ele é feito num valor inferior ao que a pessoa entende que é devido, e aí nasce aí a pretensão ao pagamento do valor correto, e para esse tipo de pretensão, o prazo é de perfil prescricional e não decadencial. Quais diferenças ressaltam entre um prazo de natureza prescricional e um prazo de natureza decadencial? Nos prazos de natureza prescricional, há causas, vocês vão encontrar no Código Civil, de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos, o que não acontece nos prazos decadenciais. Um prazo decadencial não se suspende nem se interrompe, nem há impedimentos, a não ser que, salvo que a lei assim o preveja. Então, para os prazos prescricionais, a lei prevê, no artigo 197 a 201 do Código Civil, situações em que o prazo nem se inicia, está impedido de se iniciar, quando há alguma condição suspensiva, quando ainda não decorreu o prazo, por exemplo, do processo administrativo, ainda não houve uma conclusão da decisão administrativa. Então, os prazos prescricionais ficam impedidos de se iniciar, porque, obviamente, não houve ainda uma decisão, uma conclusão daquilo que demandaria o início de uma pretensão condenatória. A ação condenatória, então, não pode nem nascer. Durante o seu curso, há também a possibilidade de situações de suspensão desse prazo e de sua interrupção, do seu reinício. Mas perante ações de cunho decadencial,
de cunho constitutivo que geram o início de um prazo decadencial, nenhuma dessas causas existe, a não ser que a lei preveja. Pela natureza jurídica própria do perfil constitutivo das ações das quais decorrem o prazo decadencial. E isso está previsto no artigo 207, assim, os prazos decadenciais não se iniciam, não se impedem, não são impedidos, não se suspendem, nem se interrompem durante seu curso, os prazos decadenciais, enquanto para os prescricionais há essas hipóteses previstas no Código Civil. Há uma distinção entre prazo, para sermos bem pragmáticos, entre prazo decadencial e prazo prescricional no direito previdenciário. É só vocês imaginarem a fixação de uma RMI. Ali eu tenho um ato administrativo que vai dizer qual é o cálculo da RMI de um benefício, e nessa fixação, a partir daquele momento, eu inicio um prazo decadencial para sua revisão. É o que está previsto, como a gente viu anteriormente, no 103A e no 103 Caput. Eu tenho ali o início do prazo decadencial a partir do ato de concessão ou de revisão do benefício, tanto para a administração quanto para o próprio cidadão. Alguns atos do poder público podem representar renúncia a esses prazos, como, por exemplo, quando há o reconhecimento administrativo de uma revisão. Às vezes, por um único ato, o INSS pode, por exemplo, reconhecer que determinadas situações se enquadram na possibilidade de revisão do benefício por equívoco na interpretação adotada anteriormente pela própria autarquia. E isso foi muito claro, essa hipótese se enquadrou muito claramente nas revisões do artigo 29 da Lei 8213, que anteriormente houve um período que durou quase 9 anos em que o INSS calculava os benefícios por incapacidade com sem desprezar as 20% menores contribuições previdenciários do segurado, por uma determinação redigida no decreto 3048 e que desrespeitava o texto legal do artigo 29 da Lei 8213. O INSS passou um largo período adotando esse entendimento nitidamente ilegal e houve depois o reconhecimento desse erro. Isso sim é claramente uma hipótese de renúncia ao prazo decadencial e ao prazo prescricional. Há a necessidade também de se discutir a prescrição e a decadência em ações coletivas, especialmente a prescrição por conta da separação entre prescrição da ação coletiva propriamente dita e das ações individuais que se utilizem do mesmo fundamento decisório das ações coletivas. A gente vai falar disso trazendo a jurisprudência sobre o tema mais à frente. E aí, só para finalizar esse nosso slide, a gente quer trazer para vocês essa discussão sobre decadência e prescrição na questão das revisões teto. E também nas hipóteses de afastamento do redutor utilizado para a definição da RMI. Quando você está adequando valores de benefício a novos tetos de pagamento. Nessas hipóteses, trazidas em geral por revisões do valor teto que a gente conheceu na emenda 20, na emenda 41, o que a gente tem, na verdade, não é a revisão de uma RMI, e sim a revisão da renda mensal atual do benefício para se adequar a novos tetos de pagamento. Nesses casos, não incide prazo decadencial, mas sim prazo prescricional, prazos que se renovam a cada mês. Então, a pessoa, mesmo que tenha passado mais de 10 anos do ato de concessão do seu benefício, ela tem ainda assim
o direito a revisar, porque o erro é reiterado a cada mês no valor da sua aposentadoria. E esse é muito sumariamente o resumo da tese da revisão teto, e que mostra que, mesmo para benefícios antigos, ela ainda é devida, caso se comprove que o valor do benefício atual tem desrespeitado o novo teto fixado pelas emendas. Isso é matéria de contadoria, que vai ser calculado através do contador judicial ou apresentado pelas partes, em geral pela parte autora, com programas que são vendidos no mercado do direito previdenciário, e esses programas de cálculos vão apresentar qual teria sido a renda mensal correta de acordo com os novos tetos, e esse tema ainda é muito, eu diria, desprezado pela autarquia, que não faz essas revisões administrativamente. E judicialmente ela é possível, mas desde que se respeite o prazo prescricional dos últimos 5 anos antes do ajuizamento, que é o prazo quinquenal lá do parágrafo único do 103, e não havendo, nesse caso, prazo decadencial. Alguma jurisprudência sobre o tema da prescrição e da decadência você pode encontrar tanto na Turma Nacional de Uniformização dos Juizados, quanto no STJ. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente debater. O tema 83 da TNU fala do reconhecimento da dívida em sede administrativa. Esse reconhecimento, uma jurisprudência já relativamente antiga, mas que deixa claro que, quando há um reconhecimento da dívida, o prazo prescricional é interrompido, ficando suspenso até que ocorra o pagamento por conta dessa renúncia ao prazo por parte da administração. Então, o prazo prescricional que estava transcorrendo a favor da administração, consumando a ausência de modificação daquele direito por conta da inércia do interessado, ele é renunciado por parte da administração a partir do momento que ela reconhece uma dívida. E ali, aquele prazo, para ele se consolidar novamente, ele vai recomeçar a correr pela metade, conforme o decreto 20.910, conforme diz também o tema 83 da TNU. Outro julgado interessante é o da súmula 74. A TNU, nessa súmula, fixou que o prazo de prescrição fica suspenso pela formulação de requerimento administrativo e volta a correr pelo saldo remanescente após a ciência da decisão da administração final. Então, eu vejo que isso é muito importante para que a gente deixe claro que, durante todo o decurso do processo administrativo, não tem prazo de prescrição. E isso é importante na atual conjuntura do Brasil, por conta do excesso de prazo que o INSS tem incorrido na análise dos processos administrativos. Nós percebemos cotidianamente o ingresso em juízo de pessoas que ainda não tiveram resposta dos seus pedidos administrativos. Então, durante o curso desse processo, o prazo de prescrição fica suspenso. Tema 134, a gente acabou de falar da revisão do artigo 29. Vejam que a TNU deixou claro que essa revisão se sujeita sim ao prazo decadencial. Porém, esse prazo decadencial só se inicia a partir de 15 de abril de 2010, porque houve a renúncia da administração ao prazo anterior, ao prazo que estava em curso, a partir do momento que, em 15 de abril de 2010, ela reconhece administrativamente o direito a essa revisão, muito claramente, diante da ilegalidade do seu entendimento anterior. Então, esse prazo decadencial existe porque nós estamos questionando, nessas revisões, sempre a fixação incorreta da RMI do benefício do segurado, e não o pagamento mensal daquele valor. Porém, não se esqueçam também que o prazo prescricional também está em curso, e aí é o prazo prescricional quinquenal.
as diferenças dessas ações revisionais só vão se circunscrever aos últimos 5 anos do benefício. Qualquer valor anterior a esses 5 anos fica perdido pela prescrição. Mas, mais uma vez, lembre-se que o prazo só é contado a partir de 15 de abril de 2010. Outra súmula não, mas a jurisprudência pacificada da TNU trouxe, e aí a gente começa a perceber alguma divergência entre os entendimentos, o tema 166 da TNU. Vejam que a TNU definiu que a propositura da ação coletiva não interrompe a prescrição da pretensão condenatória na ação individual. Os prazos tramitam separadamente, mas se a pessoa tiver requerido a suspensão do processo na forma do Código de Defesa do Consumidor ou estivesse valendo de título judicial na ação coletiva, a interpretação é contrária. Então, interromperia a prescrição da pretensão condenatória na ação individual. Porém, há um tema que foi afetado pelo STJ desde 7 de fevereiro de 2019, muito correlacionado a esse tema da TNU, que é o tema 1005, que é a fixação do termo inicial da prescrição quinquenal para recebimento de parcelas de benefício previdenciário reconhecidas judicialmente. Isso é muito comum nas revisões teto que a gente mencionou anteriormente, os novos tetos fixados pelas emendas 20 e 41, em que há muitas ações coletivas ajuizadas em paralelo às ações individuais e o entendimento do STJ está sendo aguardado por parte da comunidade jurídica do direito previdenciário para que se estabeleça se ele vai acompanhar o entendimento que a TNU já manifestou ou se vai trazer alguma espécie de inovação, tendo em vista que há recentemente algumas decisões do STJ que confrontaram, que colidiram com o entendimento da TNU, como a gente vai ver mais à frente. Tema 200 da TNU, nesse tema, vejam que a TNU fixou que quando houver reclamação trabalhista, a prescrição quinquenal deve ser contada retroativamente da data do ajuizamento da ação previdenciária, não havendo prazo prescricional no curso enquanto não houver o reconhecimento definitivo do direito e não forem homologados os cálculos da liquidação. Então, é como se a ação trabalhista suspendesse essa discussão para fins de fixação de revisão da renda mensal inicial. Porém, essa discussão foi trazida a nível de decadência também pelo STJ, em contradita ao que a TNU fixou no tema 126. Veja que no tema 126 a TNU definiu que a decadência não atingiria pedidos revisionais referentes a questões não apreciadas pela administração, exatamente o contrário do que entende o STJ, entendeu recentemente, no final de 2020, no tema 975. Nesse tema 975, muito recente, muito atual, o STJ entendeu que se aplicaria o prazo decadencial de 10 anos do caput do 103 a qualquer hipótese em que a questão controvertida não foi apreciada no ato administrativo de análise de concessão do benefício previdenciário. Ou seja, toda a discussão realmente existente no ato de concessão ou potencialmente existente no ato de concessão se englobaria dentro do prazo decadencial, ainda que não tenha sido apreciada nesse ato de concessão, por conta da natureza e, digamos, ininterrupta de um prazo decadencial. Os prazos decadenciais não se suspendem nem se interrompem, e dessa forma, desde o ato de concessão do benefício, né, conforme o artigo 103 menciona, né, a partir do mês seguinte, do primeiro dia útil do mês seguinte ao ato de deferimento,
Ali se inicia o prazo decadencial para revisão do ato administrativo de concessão e ele não pode ser interrompido em hipótese nenhuma, ainda que seja para discutir algum fato que não foi levado a conhecimento da administração na concessão, que é diametralmente oposto ao que a TNU entendeu. E aí o colega vai me perguntar, mas e as ações trabalhistas, professor? O STJ, na pessoa do ministro Herman Benjamin, né, que foi o relator do acórdão, fixou que ainda assim as ações trabalhistas podem até vir a ser discutidas em algum julgado futuro pelo STJ, mas, segundo a interpretação do próprio relator, as ações trabalhistas podem ser entendidas como um ato de questionamento do valor da renda mensal inicial de uma concessão de aposentadoria. Então, com o ajuizamento de uma ação trabalhista, eu tenho aí sim uma causa de interrupção do prazo da decadencial. O puro e simples ato de ajuizamento de uma ação trabalhista poderia sim representar que aquele ato de concessão de aposentadoria está sendo questionado e ele teria que ser feito num prazo de 10 anos da sua concessão. Como nós estamos falando de relações trabalhistas que em geral são discutidas em até 2 anos na justiça do trabalho após o vínculo, acredito eu que raramente vamos encontrar discussões trabalhistas posteriores à aposentadoria que tenham sido ajuizadas após esse lapso de 10 anos. Então, essa foi a interpretação do ministro Herman Benjamin, utilizando-se da ideia de que o puro e simples ato de ajuizamento da ação trabalhista se inseriria no artigo 103A, parágrafo 2º da Lei 8213. E, com isso, eu tenho aí uma causa de obediência ao prazo decadencial decenal obrigatório. Outros temas que envolvem prescrição de decadência também são o tema 135 da TNU, devido à incidência da decadência decenal prevista na MP 1523 de 97, que foi a MP que instaurou a decadência para o INSS, ainda que seja para benefícios anteriormente concedidos à sua vigência, a vigência da MP. Qual foi a interpretação dada ao tema? É muito similar ao que o STF decidiu no RE 626489. A MP criou o prazo de 10 anos do 103A e previu esse prazo para que a administração pudesse rever seus próprios atos e anulá-los, salvo comprovada a má-fé. São anulações em situações de boa-fé do cidadão. A MP não tem efeitos retroativos. O que a gente quer dizer com isso? A jurisprudência definiu que essa MP ela não pode retroagir no que toca à fixação de prazos. Suponha, por exemplo, um benefício concedido em 86. Esse benefício, para que ele seja anulado em comportamento de boa-fé, o prazo decadencial começa a ser contado com a MP. Então, se houvesse a suposição de que essa MP teria efeitos retroativos, eu teria que imaginar que um benefício concedido em 86 já teria decaído o prazo para sua anulação, findado em 96, mas não é o caso. O prazo de 10 anos só se inicia com a edição da MP. Então, todos os benefícios anteriores tiveram 10 anos de prazo para sua revisão, o que veio a ocorrer em 2007. Então, é devido, assim, à incidência dessa decadência a benefícios anteriores à edição da MP. Outro tema que envolve
segurança jurídica é o tema 999 do STJ, que é o que a gente conhece como a revisão da vida inteira, que é a possibilidade de escolha entre qual é a regra mais favorável ao trabalhador, ao segurado. A regra definitiva do artigo 29, 1 e 2 da Lei 82.13 ou as regras de transição do artigo 3º da Lei 9876. Por quê? Porque, em suma, essa revisão quer dizer o seguinte: as regras de transição foram piores do que as regras novas. E, portanto, como a regra de transição, não, quando ela for mais desfavorável, ela poderia não ser aplicada, eu teria a aplicação do novo artigo 29, 1 e 2 também aos segurados que têm recolhimentos anteriores a julho de 94. O que eu quero dizer com isso? Que tanto para os segurados que ingressaram no sistema, no regime geral, após a Lei 9876, quanto para os que já estavam no sistema anteriormente, é possível que a regra de transição seja abandonada quando ela seja desfavorável. E ela é desfavorável quando ela despreza os recolhimentos anteriores a 94, julho de 94, que sejam maiores do que os últimos recolhimentos da pessoa. A revisão da vida inteira, portanto, ela incide para determinar que todos os recolhimentos da vida inteira do trabalhador sejam considerados e não sejam desprezados aqueles que sejam anteriores a julho de 94. E nessa situação, há uma causa para ações revisionais quando essa regra de transição seja desfavorável. Outro tema importante que tem que ser acompanhado, relacionado à segurança jurídica, é o tema 692 do STJ, que trata da revogação de tutelas antecipadas e devolução de valores que tenham sido recebidos de boa-fé. Há um distinguish que está sendo feito pelo relator e eu recomendo aos alunos que sigam, que acompanhem o resultado desse tema, que tem uma repercussão social gigantesca, assim como o tema 979, que fala da devolução de valores recebidos de boa-fé a título de benefício previdenciário por força de interpretação errônea. São dois temas cruciais sobre segurança jurídica que precisam ser acompanhados. Tem também, sobre prescrição e decadência, o tema 966, que é a regra do benefício mais vantajoso. O que o STJ quis dizer é que sobre essa revisão também incide o prazo decadencial decenal para reconhecimento desse direito ao benefício previdenciário mais vantajoso, que é basicamente você imaginar, calcular, claro, qual teria sido a data ideal para fixação do seu benefício, conforme a legislação vigente, caso você tenha várias datas possíveis e tenha superado em algum tempo significativo um tempo mínimo de contribuições para a aposentadoria. Por exemplo, se você vai se aposentar e tem 36 anos de contribuição, segundo a regra anterior à reforma da Previdência recente, é possível que no ato da sua concessão, com 36 anos de contribuição, você tenha uma renda mensal inferior àquela que você teria se fosse considerado o prazo, se fosse considerado RMI com 35 anos de contribuição. Então, há uma comparação entre uma hipótese e outra, e eu posso sim definir que o INSS tem a obrigação de reconhecer que a renda mensal deveria ter sido calculada com 35 anos de serviço e não com 36. Não é que eu vá retroagir a data da renda mensal inicial, a data do início desse benefício, mas eu posso sim fixar uma outra renda mensal maior que tenha sido desprezada pelo INSS, e para isso eu tenho também a incidência de um prazo decadencial. Foi isso que o STJ definiu no tema 966. Por fim, para terminar a nossa aula, eu queria ingressar muito brevemente no tema bem interessante sobre segurança jurídica,
que supera, em algum modo, a percepção de segurança jurídica pelos institutos clássicos que a gente comentou no início da aula. A gente percebeu lá atrás que algumas respostas são vagas quando eu estou tratando de segurança jurídica para eventos em formação. E para esses eventos, para esses atos administrativos, judiciários e legislativos, eu preciso ter um outro instituto, e esse instituto, essa forma de proteção de interesses e direitos é o princípio da proteção da confiança, que vem sendo um tema muito moderno e recente no nosso ordenamento, que tem, por fim, garantir uma segurança a nível de previsibilidade, a nível de respeito a expectativas criadas pelo próprio Estado. O Estado não pode sonegar a seus cidadãos o respeito a normas criadas, a atos criados por esse próprio Estado, e a ideia da proteção da confiança vem ao encontro desse princípio, da segurança jurídica intrínseca a qualquer estrutura social de proteção de indivíduos. Ele é trazido no Brasil, inicialmente, por meio das leis do ordenamento que tratam das ações de controle de constitucionalidade. No artigo 27 da 9868 e no artigo 11 da 9882, vejam vocês, nesses dispositivos que estão ali nos slides, que a lei prevê a invalidação de diplomas legais, mas prevê separadamente que, ainda que esse diploma seja tratado como inconstitucional, o Supremo Tribunal Federal pode, através da maioria de 2/3, restringir a declaração de inconstitucionalidade, restringir a eficácia dessa declaração para um determinado momento que sequer pode ter data fixada. Vejam vocês que há, com isso, a separação entre a constatação de uma inconstitucionalidade, de uma invalidade lato sensu, e a eficácia ou ineficácia dessa declaração. Então, havendo essa separação, percebe-se a necessidade da doutrina reconhecer, da jurisprudência, da comunidade jurídica como um todo, reconhecer que atos ilegais, que atos inválidos podem, sim, repercutir efeitos perante os interessados. E isso é o que traz o princípio da proteção da confiança. Ele também é positivado muito claramente no artigo 927 do Código de Processo Civil, de 2015. Vejam lá no parágrafo 4º que o legislador deixou claro que a proteção da confiança deve ser considerada na modificação jurisprudencial de qualquer tribunal. Então, um enunciado de súmula de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em casos repetitivos deve observar a necessidade de fundamentação adequada, considerando princípios como segurança jurídica e proteção da confiança. Então, isso não pode ser desprezado pelos juízes e tribunais. A proteção da confiança também pode ser extraída, se vocês observarem, nas fases de cumprimento de sentença. Notem, por exemplo, no parágrafo 13 do 525, que os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo em atenção à segurança jurídica. E esse é o mesmo raciocínio que pode ser alegado em sede de impugnação de cumprimento de sentença, alegando-se que aquele título executivo é inexequível ou inexigível por conta de alguma decisão de controle de constitucionalidade, e com isso eu posso ter, sim, algum ato jurídico, algum ato judicial, ainda que transitado julgado, que pode ser modificado, mostrando que a coisa julgada já não é
aquele vetor axiológico que era antigamente. Ele pode ser relativizado conforme novos entendimentos. E o mesmo raciocínio é aplicado a embargos de execução da fazenda. Então, a coisa julgada já não tem mais o vigor que tem antes, diante dessas modificações, e isso tem repercussão também na proteção da confiança. Então, vejam que no CPC eu tenho diversos dispositivos que mostram a diferença entre atos nulos, atos que foram anulados, e a manutenção dos efeitos desse ato. Outro dispositivo está lá no 304, parágrafo 6º. A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por outra decisão que a rever, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes. Ou seja, eu posso ter uma decisão de tutela que, ainda que ela seja invalidada, ela pode sim continuar a produzir efeitos e esses efeitos serem mantidos no curso de um processo. Então, vejam que eu tenho diversas hipóteses de anulação dos atos, inclusive em sede de autotutela, como a súmula 34, as súmulas 346 e 473 do STF prevêem, que mantém, na verdade, o poder da administração de rever seus atos, mas fazendo com que a administração nunca despreze a regulamentação dos efeitos dessa anulação. Então, vejam que a Lei de Processo Administrativo, por exemplo, a Lei 9784, ela fala de atos nulos e anuláveis e fala da convalidação dos efeitos de um ato administrativo nulo ou até mesmo inexistente. Então, o administrador, o agente estatal, não pode estar alheio ao respeito à produção de efeitos de um ato nulo ou inexistente. Vejam que isso não é novidade isolada no Código de Processo Civil. Há também novidades bem interessantes na Lei 13.665, que alterou a Lei de Introdução ao Código Civil, inserindo eu diria, um estatuto de segurança jurídica dentro da Lei de Introdução, que, na verdade, a Lei de Introdução às normas do direito brasileiro. Então, vejam que a própria ementa da lei menciona a inclusão de disposições sobre segurança jurídica e eficiência na criação e aplicação do direito público. A lei traz diversos dispositivos que mencionam a necessidade de aumento da segurança jurídica, incremento da ideia de segurança jurídica nas relações entre Estado e empresas e pessoas físicas, e isso precisa ser uma busca permanente da administração, das autoridades públicas de modo geral, não só do Poder Executivo. Vejam no artigo 23 que uma decisão da administração ou de um tribunal de contas ou mesmo judicial, ela não pode estabelecer uma orientação nova mais agressiva ao cidadão de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou condicionamento, sem prever um regime de transição, sem prever que aquela anulação, que aquela revisão só possa produzir efeitos se respeitar alguma previsibilidade de interrupção desses efeitos. E isso é feito através de um regime de transição. O artigo 24 da Lei 13.655 também fala que mudanças posteriores de orientação geral não podem ocorrer sem esse respeito à segurança jurídica. Se você muda uma jurisprudência administrativa, digamos assim, um tema de precedente administrativo, sem prever alguma regra de transição nessas revisões, eu estou ofendendo segurança jurídica e preciso reparar esse erro da administração. O que a proteção da confiança tem de intrínseco, de base da sua existência, para que você afira se há uma proteção da confiança a ser respeitada?
Primeiro, eu tenho que verificar se há um comportamento administrativo e qual é esse comportamento novo, uma base estatal e uma frustração estatal dessa confiança anterior. Esse comportamento novo tem sempre que ser mais gravoso ao indivíduo, à pessoa física ou jurídica, porque a pessoa jurídica também tem interesses na manutenção de uma base estatal estável. Então, eu tenho uma base estatal estável de comportamento e, posteriormente, uma frustração desse comportamento. Essa base objetiva é muito fácil de se aferir. A parte delicada do princípio é você aferir a base subjetiva. Primeiro, comprovando a existência de uma confiança a ser protegida, que é a permanência, a confiança subjetiva na permanência de um comportamento estatal e de que você não desconhecia aquele comportamento estatal anterior e não podia saber que aquele comportamento estatal anterior era incorreto, você não pode induzir a administração a erro e não pode saber que aquele primeiro ato seria um ato nulo, um ato equivocado, e a prova também de que o indivíduo realizou atos concretos que confirmem sua confiança no comportamento estatal. Isso é o exercício da confiança. É a prova de que o indivíduo depositou a sua confiança no Estado, investiu a sua confiança no Estado, depende economicamente daquela decisão estatal. Então, essas são a parte subjetiva da confiança e que demandam uma prova mais delicada. Então, vejo, por exemplo, que o indeferimento de um pedido de benefício não é necessariamente frustração da confiança, porque você não tem nada que te garanta o benefício. O primeiro ato, a base estatal de confiança, ela não existe. E por aí vai, na situação, em diversas situações você vai encontrar de pedidos que não são concedidos e que, na verdade, representam apenas um indeferimento e não uma frustração. Normalmente se comprova que o indivíduo tinha ciência da existência do ato através de uma intimação mais qualificada daquela concessão. Não é por mera publicação de uma decisão. Você precisa informar ao segurado, no caso do direito previdenciário, todo o conteúdo de regularidade daquela concessão inicial. Você tem que ter uma informação qualificada. E o Estado precisa mostrar para o trabalhador que aquele ato de concessão inicial, quando anulável, quando anulado, ele tem em si uma ilegalidade e bem fundamentada essa decisão de ilegalidade, mostrando que aquele ato, outro dado importante é mostrar que aquele ato de concessão é precário, o que acontece, por exemplo, numa concessão de pedido de benefício por tutela antecipada sem oitiva da parte contrária. A noção de precariedade também tem que ser trazida na informação, na apresentação da decisão para o segurado. E esse exercício da confiança, que a gente falou da base subjetiva, pode não se dar apenas através de atos de natureza patrimonial, mas também extrapatrimonial, como na posse de um cargo público, como em diversos atos de investimento de energia que não necessariamente são aferíveis a nível de quantitativo de patrimônio. Como é que eu tutelo o princípio da proteção da confiança? Há algumas formas básicas de tutelar, são a modulação dos efeitos da decisão judicial, de uma decisão de anulação. Eu posso anular a concessão de um benefício, eu posso anular, revogar a concessão de um benefício numa decisão judicial, mas prever que aquela anulação só terá efeitos a partir de um determinado momento. A partir daquele momento da decisão,
ou de um momento pretérito, de acordo com o caso concreto. Eu posso também determinar o parcelamento de valores a serem devolvidos. Eu posso modular os efeitos para que valores sejam devolvidos ou nenhum valor seja devolvido, ou se algum valor haja necessidade de devolução desses valores, que esse valor seja devolvido em parcelas, como diz o artigo 115 da Lei 82.13. Então, vejam, eu posso, ainda que um ato seja revogado, para concluir nossa exposição de hoje, eu posso dar uma proteção substancial ao ato, preservando esse ato diante da alta dependência da pessoa em relação àquela decisão administrativa. Se isso não for analisado de acordo com o caso concreto e garantido e necessário, e se verificar que a proteção do ato não é possível, a preservação do ato não é possível se imaginar, então, a fixação de regras de transição que se dão para qualquer ato estatal, seja através de regras de transição legislativas, seja através da fixação de termos iniciais para a revogação. Ou eu defino que a revogação só se dá a partir da decisão e não determino devolução de nenhum valor, ou eu defino, por exemplo, que a revogação se dá com efeitos pretéritos. Por fim, se nenhuma dessas medidas venha a ser possível, eu tenho a possibilidade de fixação de uma medida compensatória, uma indenização, pela proteção da confiança que foi desrespeitada. Então, vejam que, para qualquer ato estatal, eu tenho a possibilidade de proteger a confiança do cidadão com fixação de qualquer uma dessas proteções pela preservação do ato ou por fixação de uma regra de transição aplicada genericamente a todas as pessoas, como nas regras de transição das reformas da Previdência, ou regras de transição específicas para os atos. Você pode ter, por exemplo, regras de transição específicas para determinados tipos de processo, e o Poder Judiciário já faz isso em decisões do STF, e também regras de transição fixadas administrativamente. O que vai definir que tipo de proteção vai ser dada e que tipo de proteção vai ser escolhida é a fixação, através da proporcionalidade em sentido estrito, entre o interesse público na modificação dos atos, na correção de uma ilegalidade, na anulação de um ato administrativo, executivo, jurisdicional ou mesmo legislativo, e o interesse particular a ser protegido. O que não pode é ter um cidadão, um indivíduo totalmente desprotegido em relação a essas alterações de entendimento do Estado em qualquer de suas feições e poderes, por pura e simples autoridade daquele agente público. A autoridade do Estado precisa se legitimar, e a legitimidade da autoridade do Estado só existe se for respeitada a história daquelas decisões. A história de cada decisão do Estado precisa ser respeitada. Por exemplo, não podemos ter um novo governo alterando ou revogando decisões anteriores sem respeitar a segurança jurídica das pessoas que são atingidas por essas alterações. E, como vimos durante essa aula, diversos institutos existiram durante décadas para a proteção da segurança jurídica e se mostraram incompletos. A ideia de proteção da confiança vem para corrigir essa lacuna e, junto com os institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada, da prescrição e da decadência, pode se somar num cabedal de informações e de figuras jurídicas que pode trazer maior contribuição para a proteção do indivíduo nessa relação cotidiana com os agentes públicos desse Leviatã que a gente costuma conhecer como Estado. Então,
essa é a nossa introdução, nossa primeira participação com esse grupo de alunos, para trazer um pouco do que é a segurança jurídica no direito previdenciário, tema que a gente vai pincelar durante toda a pós, ao tratar de temas mais específicos sobre prestações e serviços que são trazidos cotidianamente ao segurado na sua relação com a Previdência Social. Fica aqui o nosso abraço, muito obrigado, tchau, tchau.